Em qualquer lugar, por mais escondido que seja, aracnídeos estão sempre por perto. Aranhas, por exemplo, são um milagre de adaptação. 42 mil espécies de aranhas já foram identificadas. Olhando cuidadosamente, lá estão elas. Em nossas casas, nossos jardins, elas conquistaram a maioria dos ambientes. Oito patas, 8 olhos, quelíceras. Se adaptam muito bem, até mesmo por uma praça ou um sistema urbano em geral. Os aracnídeos são animais sem esqueleto interno, como o ser humano é. A proteção e a sustentação dele é feita por uma carapaça externa, que é feita por uma substância chamada quitina. Essa proteção é extremamente importante porque ela evita a perda de água, que permite que as aranhas e outros animais do grupo dos artrópodes possam viver em lugares muito variados. Aranhas podem ser encontradas em plantas, buracos e frestas. Então, muitas vezes, alguma pessoa comum em sua casa pode achar uma aranha na sola do seu sapato. Lugar úmidos, onde ela pode se propagar. Como uma planta, onde ela pode usar a proteína para fazer sua seda. A seda é secretada pelas glândulas da aranha localizada no abdômen. Pode parecer algo bem simples saindo da traseira de uma aranha, mas a seda das aranhas e as teias são estruturas muito complexas. A aranha não guarda a teia dentro dela. Ela tem uma série de glândulas que produzem uma espécie de gel de proteínas que sai pelas 6 ou 7 fileiras de fiandeiras e solidifica quando entra em contato com o ar. A teia é como uma corda, uma estrutura de fibras trançadas pelas fiandeiras em fios complexos. E existem vários tipos. O mais resistente é o fio de suporte que as aranhas produzem o tempo todo para se segurarem em queda e usam para fazer a base da teia. O outro fio mais fino é usado para fazer a espiral e as estruturas menores que esticam para segurar os insetos que caem na teia. E a espiral e o meio da teia têm fios mais pegajosos que servem para grudar as vítimas. Os aracnídeos diferem dos outros artrópodes por não possuírem antenas nem mandíbulas. Eles possuem como estrutura desenvolvida com a manipulação do alimento ao redor da boca, as quelíceras, fato que deu ao grupo o nome de animais quelicerados. Além das quelíceras, os aracnídeos possuem ao redor da boca um par de pedipalpos, estrutura que pode ter funções as mais variadas dependendo do grupo. Os pedipalpos também são estruturas exclusivas dos quelicerados, não ocorrendo nos mandibulados. A maior parte das aranhas não apresenta risco real ao ser humano. Porém, quando se sentem ameaçadas, não vão hesitarem em inocular o seu veneno. Mas as aranhas e seus venenos. O veneno da aranha, apesar de não ser catastrófico ao ser humano, pode causar danos. A aranha marrom, a mais comum em ambientes assim, corrói a pele humana e destrói tecidos. Você tem medo de aranhas? Olha, depende da aranha. Se for aquelas bem pequenininhas, com certeza não. Mas tem umas grandes que é bom ter medo sim. No senso popular, as aranhas menores são mais inofensivas. Mas a aranha marrom, por exemplo, é muito pequena, não passando de 4 centímetros de envergadura. Mas seu veneno é extremamente tóxico para o organismo humano. E o local da picada pode apresentar bolhas, inchaço, aumento de temperatura e lesões hemorrágicas, com ou sem dor de queimação. A ausência de dor faz com que o acidentado demore a procurar um socorro médico, o que pode complicar o tratamento. Após alguns dias, a área da picada apresenta necrose, que deixa uma úlcera de difícil cicatrização. Bom, é um inseto muito perigoso. Popularmente, as aranhas são conhecidas como inseto, mas por que biologicamente você não pode confundir esse aracnídeo com um inseto? Então, na verdade, assim, as aranhas elas fazem parte de um grupo dentro do grupo em que os insetos também participam, mas elas entram numa outra classificação, principalmente pela estrutura do corpo que ela possui e pelo número de patas também.
Então você tem assim um inseto formado por 3 pares de patas e 3 partes bem distintas em que seu corpo é dividido: cabeça, tórax e abdômen. As aranhas, elas têm, além de terem 4 pares de patas, elas ainda têm a cabeça e o tórax fundido numa estrutura só que a gente chama de cefalotórax. Então ela forma um cefalotórax e um abdômen. O número de patas também é diferente de uma formiga, por exemplo, que é um inseto. Os escorpiões também fazem parte dos aracnídeos e podem causar sérios danos à saúde se atacarem quando se sentirem ameaçados. Quando se sentem perturbados, os aracnídeos picam com muita facilidade, causando dores muito fortes e até podem causar a morte em crianças e pessoas debilitadas. As espécies que habitam o estado do Rio de Janeiro têm coloração e hábitos que as confundem com o ambiente em que vivem. Entre essas espécies, encontramos com muita frequência o escorpião amarelo, que é considerado o escorpião mais perigoso da América do Sul. Os escorpiões dificilmente são vistos durante o dia, pois descansam, só saem à noite para fazer a sua caçada e frequentemente estão em casas de humano, pois eles se escondem, desaparecem durante o dia ficando em lugares escuros e úmidos, só saem à noite para caçar e quando estão em perigo acabam picando a vítima com muita facilidade. Quais as principais diferenças entre a aranha e o escorpião? Então, a aranha e o escorpião, eles já pertencem ao mesmo grupo, tá? A parte dos aracnídeos. Então, a estrutura geral dos dois serão bem semelhantes. Só que você tem, por exemplo, assim, algumas diferenciações quanto às pinças, né? Você tem a aranha que ela tem algumas pinças. Essas pinças, elas ficam na parte superior das suas patas, dos seus membros. Essas pinças elas são ligadas a uma glândula de veneno, né? E as aranhas que possuem aí as glândulas, elas ejetam esse veneno aí no momento em que eles picam algo que eles estejam atacando. E as aranhas também, elas têm lá uma estrutura que são capazes de produzir fios de seda, né? Então a gente chama de aranhas fiandeiras, tanto que as aranhas elas produzem aquelas teias. Os escorpiões, eles têm nessa pinça uma estrutura chamada de pedipalpo, tá? Então essas pinças anteriores ali na parte anterior do seu corpo são os pedipalpos, que eles utilizam ali para agarrar a presa e também para inocular o seu veneno na sua vítima.